Na aula de hoje, a gente vai estudar o calor sensível. Vocês podem acompanhar no livro 6, das páginas 41 a 43. Então, essa é uma aula de física para o segundo ano do ensino médio. Nessa aula de hoje, a gente vai ver a teoria e também fazer alguns exercícios. Então, nós vimos na nossa última aula que calor representa uma transferência de energia térmica e que essa transferência sempre ocorre do corpo que tem maior temperatura para o que tem menor temperatura. Agora, quando essa transferência ocorre, ela pode provocar duas possíveis consequências. Ela pode tanto provocar uma mudança na temperatura, quanto uma mudança de estado físico. Então, muitas vezes, quando nós aquecemos um objeto, ele simplesmente aumenta, né, a temperatura, mas pode ocorrer também dele mudar de estado. Então, a gente pode aquecer um cubinho de gelo e ele começar a derreter, mas às vezes a gente aquece alguma coisa e ele não muda de estado, só muda a temperatura. Então, nós temos essas duas possibilidades. Quando acontece uma mudança na temperatura, a gente chama essa quantidade de calor sensível. E quando acontece uma mudança de estado físico, a gente vai chamar essa quantidade de calor latente. Então, o que a gente vai estudar hoje é o calor sensível, ou seja, a gente vai aprender a calcular quanto calor, quanta energia térmica, né, é necessário transferir a um objeto para provocar uma mudança na temperatura. E depois nós vamos ter algumas aulas também para aprender a determinar a quantidade de energia necessária, né, que a gente deve transferir para provocar alguma mudança de estado. Então, para a gente calcular a quantidade de energia necessária para provocar uma variação de temperatura, a gente vai precisar levar em conta três coisas. Primeiro, a quantidade de matéria que a gente vai querer fazer a temperatura mudar. Então, quanto mais matéria, quanto maior for a massa desse objeto, mais energia nós vamos precisar transferir para fazer uma mudança na temperatura dele. Outra característica importante é a substância em si. Que tipo de substância, né, esse material é feito, porque dependendo da substância, a gente vai precisar fornecer mais ou menos energia para provocar uma variação na temperatura. Isso depende do tipo de molécula, se ela é muito grande, depende do tipo de ligação que tem ali, ligações químicas, né, entre essas moléculas. Então, dependendo de cada substância, a quantidade de energia vai variar. E a gente daqui a pouco vai ver aqui umas informações, né, umas tabelas informando esses valores. Então, esses valores já foram determinados, né? Algumas pessoas já fizeram aqui experimentos e determinaram a quantidade de energia necessária para variar a temperatura em todo tipo de substância. Bom, então já vimos que a gente vai precisar conhecer a quantidade de matéria, né, que é a massa, o tipo da substância e também a quantidade de energia que a gente vai precisar transferir vai depender de quanto que a gente quer que a temperatura aumente ou diminua, né, dependendo do caso. Então, né, juntando essas três coisas, a quantidade de matéria, o tipo de substância e a variação na temperatura, é que a gente vai determinar a quantidade de energia. Então, a gente vai multiplicar esses três fatores, porque essas três informações são diretamente proporcionais à quantidade de energia que a gente vai precisar fornecer. A quantidade de energia que a gente está calculando, que se chama calor sensível, a gente vai utilizar no sistema internacional a unidade de joules, mas também é muito comum as calorias, né? A gente já viu isso na nossa aula sobre calor. A massa no sistema internacional, vamos utilizar os quilogramas, embora seja muito comum utilizar gramas também. A variação de temperatura, a gente vai utilizar Kelvin no sistema internacional e graus Celsius no geral. Agora,
a gente tem que lembrar também que quando a gente tem variação de temperatura, tanto a escala Celsius como a Kelvin, o valor vai ser igual. Então não tem diferença, né? Quando é o ΔT, é o mesmo valor para as duas. E, portanto, né, o nosso calor específico no sistema internacional vai ser expresso em joules por quilograma vezes Kelvin e, no geral, né, o que é também muito comum, a gente vai encontrar calorias por grama vezes graus Celsius. Então, agora vamos entender melhor o que significa esse calor específico. Então, o calor específico, representado pelo C minúsculo, é a quantidade de energia térmica transferida a uma unidade de massa de uma substância para fazer variar em uma unidade sua temperatura. Então, é isso que o calor específico vai dizer para a gente. A gente vai ver daqui a pouco uma tabela, né? E ela vai informar para a gente essa quantidade de energia que 1 grama daquela substância precisa para aumentar em 1 grau a temperatura. Então, aqui no caso, se eu tivesse, por exemplo, duas panelas de mesmo tamanho, só que uma feita de alumínio e outra de cobre, o que acontece? Eu ia observar que quando eu fosse cozinhar, né, com essas panelas, o tempo gasto para o alimento ficar pronto ia ser diferente. Por quê? Porque o cobre aquece mais rápido que o alumínio. Então, na hora de preparar, eu tenho até que tomar cuidado, né? Se eu estou acostumada a fazer o meu alimento lá com uma panela de alumínio e um dia eu vou usar uma de cobre, eu preciso ficar atenta, que vai gastar menos tempo, né, com a panela de cobre. E então o calor específico, quando a gente quer pegar a nossa fórmula, né, de quantidade de calor sensível e calcular separadamente o valor do calor específico, a gente vai isolar ele ali na fórmula e a gente vai ter então a quantidade de calor sensível dividida pela massa e multiplicado ali pela variação de temperatura. Então, esse daqui é só a gente isolar o valor do C na fórmula de quantidade de calor sensível. Então, vamos olhar aqui os valores que a gente tem, né? A gente estava comparando o alumínio e o cobre. Então, vamos pegar aqui na coluna da direita, usando a unidade calorias por grama grau Celsius, e olha só, o alumínio tem o valor de 0,22 e o cobre de 0,092. O que significa esse 0,22 do alumínio? Significa que para 1 grama de alumínio aumentar em 1 grau Celsius a temperatura, eu vou precisar fornecer para esse 1 grama 0,22 calorias. Já no caso do cobre, a quantidade de energia necessária é menor. Então, para 1 grama de cobre aumentar em 1 grau Celsius a temperatura, eu preciso fornecer apenas 0,092 calorias. Por isso que a gente estava falando, né, que é mais rápido de fazer o aquecimento do cobre. A quantidade de energia necessária para o cobre aquecer é menor que a do alumínio. Nessa tabela, vocês observem que a gente tem duas colunas. E elas são diferentes porque a unidade da primeira coluna está dada em joules por quilograma grau Celsius. Então, no caso do alumínio, nessa unidade que tem aí na primeira coluna, a gente tem o valor 900. O que significa isso? Que para 1 quilograma de alumínio aumentar em 1 grau Celsius a temperatura, eu vou precisar de 900 joules. Né? Já para o cobre, 1 quilograma de cobre, para aumentar 1 grau a temperatura, eu já vou precisar apenas de 390 joules. A gente aqui na tabela também, né, tem várias outras substâncias. Se a gente observar aqui, a água é a que tem o valor maior de calor específico, e isso significa que ela tem uma composição que resiste bastante aos movimentos, né? As moléculas não conseguem rapidamente passar a se movimentar com muita agilidade. Então, a gente tem um valor grande de energia que é necessário para fazer com que a temperatura modifique, né? Então, a água é a que tem o maior valor de calor específico. Então, a gente vai fazer agora alguns exercícios
E o primeiro diz o seguinte: para 100 gramas de ferro aquecer em 30 graus Celsius, precisamos de quanto calor? E tem aqui uma tabelinha indicando para a gente o valor do calor específico de algumas substâncias. No caso aqui, o ferro tem o valor de 0,11 calorias por grama grau Celsius. Então, para a gente poder fazer esse cálculo, vamos precisar da nossa fórmula de calcular a quantidade de calor sensível, né? Então, a gente sabe, né, que essa quantidade depende da massa do objeto, do calor específico dele e também de quanto que a gente quer fazer a variação da temperatura. E aí, no caso, a gente tem que sempre ficar atento nas unidades. Como o calor específico está informado em calorias por grama e graus Celsius, a gente vai precisar utilizar essas unidades no nosso cálculo. Como a massa a gente já tem em gramas, podemos deixar assim mesmo, e a temperatura também já está em graus Celsius, e a hora que nós terminarmos de fazer o cálculo, nós já sabemos que a resposta, né, vai ser na unidade de calorias. Então, quando a gente utiliza essas unidades aqui, o que, a quantidade de calor, vai ser em calorias, então. Então, a gente vai lá, substitui no valor da massa a 100 gramas, o calor específico, de acordo com a tabela, é 0,11, e o ΔT, né, o aumento na temperatura, é de 30 graus Celsius. Multiplicando tudo, chegamos no valor de 330 calorias. O exercício 2 quer saber o significado do calor específico do cobre. Então, o valor é 0,09 calorias por grama grau Celsius. Então, isso significa o seguinte, que para 1 grama de cobre aumentar em 1 grau Celsius a sua temperatura, devemos fornecer 0,09 calorias de energia térmica a ele. Agora, no exercício 3, ele quer saber quanto calor é necessário para aumentar em 80 graus Celsius 200 gramas de leite. Então, imagine que você vai pegar um copinho de leite, que tem mais ou menos essa quantidade, e você quer que a temperatura desse leite aumente 80 graus Celsius. Aí, aqui nós temos já o valor do calor específico do leite, vemos que é 0,94 calorias por grama grau Celsius, é um valor próximo do da água, né? A água, no caso, é o valor 1, então o leite é um pouquinho menos. E aí, para nós fazermos o cálculo, observando que as unidades estão coerentes, né? A nossa massa está em gramas, a temperatura em graus Celsius, então é só multiplicar a massa, o calor específico e o ΔT, e vamos chegar na quantidade de calor sensível igual a 15.040 calorias. Quarto exercício fala o seguinte: 200 gramas de cobre, inicialmente a 20 graus Celsius, recebeu 540 calorias. Qual foi sua temperatura final? Então, olha só, ele quer saber agora a temperatura final. E na nossa fórmula de calcular a quantidade de calor sensível, a gente tem o ΔT. ΔT é só a variação que a temperatura teve. Então, no caso aqui do exercício, a gente já sabe o valor da quantidade de calor, que é 540 calorias, sabemos a massa, o calor específico, e podemos, portanto, inicialmente descobrir o ΔT, né? Então, fazendo a substituição na fórmula, a gente já conferindo, né, as unidades estão corretas, então é só substituir os valores, vamos descobrir que esse ΔT é de 30 graus Celsius. Como ele está perguntando a temperatura final, para descobrir a temperatura final, basta a gente somar o ΔT, que é o aumento que teve a temperatura, né, somar esse aumento no valor inicial. Fazendo isso, a gente descobre qual vai ser a temperatura final, no caso aí vai ser de 50 graus Celsius. E por fim, a gente tem uma segunda definição aqui nessa aula, que é a definição de capacidade térmica. Capacidade térmica é uma definição muito parecida com calor específico, mas ela serve para um corpo que seja feito de uma mistura de materiais.
Então, a capacidade térmica não é a capacidade de aquecer de uma substância específica. Ela é a capacidade de aquecimento de um corpo, né, feito de qualquer coisa. A gente não precisa nem saber do que ele é feito para poder calcular a capacidade térmica dele. E como que a gente calcula? A gente só divide a quantidade de calor que foi ali transferido pelo tanto que a temperatura mudou. É só isso. Então, a unidade de capacidade térmica vai ser joules por Kelvin no sistema internacional ou, né, também é muito comum, calorias por grau Celsius. Então, o que é isso? É a quantidade de energia térmica transferida a um objeto que faz variar em uma unidade a temperatura dele. Resumindo, né, a gente colocou aqui lado a lado a definição de capacidade térmica e a definição de calor específico. Então, capacidade térmica é característica do corpo. A gente não precisa nem saber do que o corpo é feito. A gente vai lá e divide a quantidade de calor pelo tanto que a temperatura variou. E o calor específico já é característica de uma substância específica. E aí a gente vai dividir então a quantidade de calor pela massa dessa substância e pelo tanto que a temperatura variou também. E nesse caso, se a gente compara as duas expressões, a capacidade térmica a gente vai utilizar a letra C maiúscula e o calor específico C minúsculo. E comparando as duas, a gente verifica que o calor específico nada mais é que a capacidade térmica, né? O Q dividido pelo ΔT é chamado de capacidade térmica, dividido pela massa. Então, essas duas definições se relacionam dessa maneira.